A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu sou o Bispo Elias do canal Deus da Bíblia e também do canal da Vara Adonai. Bem amados, essa é a segunda parte da nossa ministração sobre a grande tribulação, sobre quem são essas pessoas, esta multidão, como o texto nos fala, a partir do Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 9. E o texto nos fala de uma grande multidão. Eu vou ler aqui o texto para que vocês possam entender. Versículo 9 do capítulo 7 de Apocalipse. Depois dessas coisas olhei, eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palma nas suas mãos. Isto nos faz lembrar quando Jesus entrou em Jerusalém. Isso também nos faz lembrar o Salmo 118. O Salmo 118. Vamos ler o Salmo 118, alguns versículos? Vamos ler, amado, olha só. Salmo 118, eu vou ler a partir do versículo 20. Esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei porque me escutastes e me salvastes. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Foi o Senhor que fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salva, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor quem nos deu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém, amados? Isso é o que o povo cantava no dia da Páscoa, quando o Cordeiro era sacrificado. Bem, amados, isso é coisa tremenda. Quando Jesus entrou em Jerusalém, eles cantavam este hino. Eles cantavam este louvor. E nós vemos também que essa multidão que está diante do trono de Deus também fazem a mesma coisa, né, amados? Eles também estão adorando e louvando ao Senhor, amém? Glória a Deus, eles também estão fazendo a mesma coisa. A Bíblia diz que eles tinham palma nas suas mãos, eles adoravam a Deus, eles glorificavam ao Senhor. Olha como que eles cantavam e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões e dos quatro animais e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Amado, então aqui essas pessoas são crentes. Essas pessoas são servos de Deus, que estão adorando a Deus. Amém? Estão diante do trono do Senhor. Agora, os pré-tribulacionistas, eles dizem que a grande tribulação, que aqui está escrito de grande tribulação, porque a igreja já passou por grandes tribulações. Mas como o próprio Jesus Cristo disse, lá em Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 18, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja.
Por mais que Satanás tenha tentado destruir a igreja, usando, os poderes governamentais, usando os reis da terra, com as suas leis, com as suas ganâncias, com a sua fome de poder, de riqueza, de glória humana. Criaram leis e por causa dessas leis, muitos servos e servas de Deus foram mortos, perderam as suas vidas. Nós vemos nos coliseus romanos, em vários lugares onde os crentes acabaram se tornando espetáculos. Mas as leis foram melhorando e graças a Deus tem muitos países que há liberdade religiosa, onde as pessoas podem livremente adorar a Deus. O Brasil é uma nação onde nós temos a liberdade de adorar a Deus. Por isso temos que continuar orando para que essa liberdade continue. É lógico, meu amado, que eu não sei por quanto tempo, mas uma coisa é certa: o Senhor está voltando para buscar o seu povo. E este povo que está aqui em Apocalipse, no capítulo 7, a partir do versículo 9, como eu li para vocês, é uma multidão incontável. Essa multidão era tão grande que João fala que não se podia contar, de tão grande que era, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, quem são essas pessoas? Os pré-tribulacionistas dizem que eles não são a igreja do Senhor Jesus. Que essas pessoas são pessoas que vão se converter ao Senhor na grande tribulação, quando o anticristo estiver aqui. E quando ele perseguir a igreja, só que eles dizem que a igreja não vai estar aqui. Eles pregam um tal de arrebatamento secreto. Os pré-tribulacionistas, eles pregam que Jesus Cristo vai vir mais 2 vezes. Vai vir uma vez secreta e depois vai vir uma vez pública. Só que a Bíblia não ensina, nem Jesus, nem os apóstolos, eles pregam que Jesus vai vir mais 2 vezes. Aí seria 3 vezes. A primeira que ele veio, mais uma vez secreta e mais uma vez pública. Só que a Bíblia não ensina essa tal de vinda secreta de Jesus. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que Jesus Cristo vai vir mais uma vez. Jesus Cristo vai vir só mais uma vez. E quando ele vier, vai ser para completar a salvação da sua igreja. Completar a salvação da igreja de Deus. Ressuscitando os mortos e arrebatando os que estiverem vivos. Aí sim, então ele vai descer e vai começar o reino milenar, que é o reino dos 1000 anos, quando o Senhor vai separar o joio do trigo. O reino milenar é a última oportunidade que Deus vai dar para os habitantes da terra antes do Senhor criar um novo céus e a nova terra. Então, amado, esse povo da grande tribulação é a igreja. E por que os pré-tribulacionistas ensinam que esse povo que vai sair de grande tribulação não é a igreja? Porque eles acreditam que essa grande tribulação, ela é a ira de Deus. Eles confundem tribulação com ira de Deus. A grande tribulação não é a ira de Deus, porque a igreja já passou por grandes tribulações. É só você ler e estudar a história da igreja que você vai ver como os crentes já sofreram
por causa de imperadores, por causa de governantes déspotas, que tinham suas religiões, e acabaram interpretando que os crentes eram um perigo, que os crentes eram uma maldição e deveriam ser destruídos. Então, quantos irmãos e irmãs foram mortos cruelmente, violentamente, por causa da sua fé no Senhor Jesus? Aí pergunto para vocês, será que esses crentes que passaram por essas tribulações, será que esses crentes são tão maus assim? Porque se você, meu amado, pré-tribulacionista, diz que essa tribulação é a ira de Deus, então esses irmãos foram castigados pela ira de Deus? Para ter passado por esse sofrimento, para ter tido essas mortes tão violentas? Então esses irmãos receberam a ira de Deus? Porque passaram por essas grandes tribulações? Oh, meu amado, não faça isso. Não engane o povo do Senhor. Fala o que é sério, tome cuidado. Eu sei que muitos teólogos que pregam essa doutrina pré-tribulacionista do arrebatamento secreto, amado, são homens e mulheres de Deus, mas foram enganados pelo maligno. Foram enganados por essa falsa teologia do arrebatamento secreto. Desculpe eu estar sendo tão incisivo aqui. Eu poderia, ser um pregador, bom amigo, dizer, não, que tudo bem, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua interpretação. Amado, eu não posso falar isso. Porque eu estou criando confusão, em vez de eu dar uma direção, em vez de eu pregar a verdade, eu ficar concordando com os pré-tribulacionistas, sendo bonzinho, sendo bom amigo. Isso não vai trazer nenhum benefício para os crentes que estiverem ouvindo essa mensagem. Então, amado, eu quero ministrar isso para vocês. Tome cuidado com a pregação do arrebatamento secreto. Jesus não disse, nem os apóstolos pregaram que vai haver arrebatamento secreto. O que a Bíblia diz é que a vinda vai ser uma vinda surpresa. Por que surpresa, amado? Quando o anticristo achar que está destruindo a igreja, quando o anticristo achar que ele está se tornando o governante do mundo, Jesus vai descer e vai destruir o anticristo, o falso profeta, e todos aqueles que fizeram aliança com eles. Todos serão destruídos. Porque o verdadeiro rei, o verdadeiro Senhor do planeta Terra é o Senhor Jesus. Ele sim, Jesus sim, vai trazer a verdadeira paz. O anticristo, a besta quando vier, junto com o falso profeta, eles vão dizer que estão trazendo a verdadeira paz para o mundo. Mas isso não é verdade. Isso é mais uma mentira de Satanás. Só Jesus pode trazer a verdadeira paz para essa terra. Amém, amados? É por isso que nós continuamos pregando, é por isso que muitos irmãos morreram pregando essa mensagem, que só Jesus vai trazer a verdadeira paz a este mundo. E essa é a única e verdadeira mensagem de Deus. Só Jesus pode trazer a verdadeira paz. Só Jesus pode salvar a sua alma da morte eterna. Então essa multidão aqui, amados, é a igreja. Então, igreja, esteja preparada para passar pela tribulação. Esteja preparada para ser fiel. Você, irmão, você, irmã, Ó, amado, hoje os crentes estão, qualquer lutinha, estão abandonando o evangelho. Por quê? Porque os pregadores de hoje, as grandes denominações de hoje, só pregam prosperidade, só pregam dinheiro. Eles estão ensinando vocês, a só ficar preocupado o quê? Com a cura da sua enfermidade, com o dinheiro na sua conta, com o dinheiro no seu bolso. Hoje, os crentes querem mansões,
querem casa gigantesca, querem carro importados. Né? É dinheiro, 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 dinheiro. Amado, o dinheiro foi criado para nos servir. O dinheiro é para ser o nosso servo. O dinheiro é para ser usado por mim e por você. Você não deve agora sacrificar a sua fé. Quantas pessoas que crentes, por causa de dinheiro, irmãos, enganam, mentem, praticam desonestidade, traem os seus irmãos, às vezes nas suas empresas, nos seus negócios, acaba traindo os irmãos, puxando o tapete um do outro. Para manter o quê? Para manter, né, a sua prosperidade, para manter as suas riquezas. Né? Praticam iniquidade. Líderes de grandes denominações estão praticando iniquidade. Para manter o quê? Para manter o seu patrimônio, para manter a sua riqueza, para manter a sua empresa da fé, porque esses grandes ministérios se transformaram em empresas da fé. E para manter essas empresas, irmãos, eles fazem o que eles podem. Praticam a iniquidade. Tome cuidado para entrar nessas denominações que não te ensinam a ter uma vida santa. Meu amado, o adultério continua sendo adultério. A prostituição continua sendo prostituição. Amém, amado? E olha o que Jesus falou, meu amado. Está ali em Mateus 19. Se um homem casado tem relação com outra mulher, fora a sua esposa, ele está cometendo adultério. Mas hoje, isso já não é mais adultério. Até pastores estão se separando das suas esposas e se casando com outras mulheres. Isto é adultério. Ah, mas a igreja está aceitando? A igreja está achando isso normal? Tudo bem. Mas a igreja não é autoridade. A autoridade suprema é Deus. A autoridade suprema é Jesus. A autoridade suprema é a palavra de Deus. Não é nenhum líder, nenhum apóstolo, nenhum bispo, nenhum pastor. Quem tem a palavra sobre as nossas vidas, irmãos, é a Bíblia. É a doutrina do Senhor que deve conduzir as nossas vidas. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado ao estar dentro dessas denominações. Porque talvez, meu amado, porque muitos líderes dessas denominações que se tornaram denominações, essas igrejas, essas denominações se tornaram empresariais. Tome muito cuidado. Porque esses líderes dessas denominações se tornaram joio. Tome cuidado para você não estar seguindo o joio. Daqui a pouco, em vez de você produzir trigo, você está produzindo joio. E a Bíblia diz que o joio vai ser arrancado e vai ser queimado no fogo. Tome muito cuidado. Para que você não se torne um joio. Você que foi transformado em trigo pelo poder do sangue de Jesus, agora vai se tornar um joio. Então, amado, preste muito bem atenção no que eu estou falando para vocês. Se prepare. Não vai haver arrebatamento secreto. O que vai haver, sim, eu creio. A igreja vai passar pela última tribulação. A igreja vai passar pela última tribulação. Depois dessa última tribulação, causada pelo anticristo, pelo falso profeta e pelas nações que estão aliadas a ele, essa vai ser a última tribulação. Porque quando Jesus Cristo vier, ele vai nos tirar dessa grande tribulação. Ele vai ressuscitar os que estão mortos, vai transformar e arrebatar os que estão vivos, e nós receberemos, nós seremos glorificados nessa ressurreição, nesse arrebatamento. Aí Jesus Cristo vai descer na terra, vai destruir a besta e o falso profeta e a sua imagem, e as nações que estão do lado dele
serão completamente derrotados. Aí sim Jesus Cristo vai iniciar o seu reino milenar. Amém? Glória a Deus. Tem coisas tremendas que Jesus Cristo vai fazer. Por isso eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tome cuidado. Tome cuidado para seguir esses falsos servos do Senhor. Porque, meu amado, eu sei que tem muitos verdadeiros servos do Senhor que estão sendo enganados por essa doutrina do arrebatamento secreto. Mas é para você, meu irmão. Você que é pastor, você que é bispo, você que é ancião, né? Você que é presbítero da sua igreja. Meu amado, leia as Escrituras. Leia, veja o que o Senhor está falando aqui. Essa multidão são os servos do Senhor. Olha, eu quero ler para vocês Apocalipse capítulo 5. Capítulo 5, versículo 9. Cantava um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém, meu amado? Lá no capítulo 7, versículo 9, Deus está dizendo que uma grande multidão de todas as nações, de todas as tribos e de todas as línguas, de todos os povos. Então, irmãos, aquele povo que vai passar pela grande tribulação é o mesmo povo que Jesus Cristo salvou aqui, que está no capítulo 5. Então ele está falando do quê? Ele está falando da igreja. Olha o que Pedro também fala. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 9. Olha só, falando da igreja, falando do povo do Senhor. Repetindo as mesmas palavras que está no Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Amém, meu amado? Então, o apóstolo Pedro está falando a mesma coisa. Amém? Então, meu amado, eu e você pertencemos à família do nosso Deus. Somos ovelhas do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero terminar com João, capítulo 10. Amém? Vamos ler o que Jesus Cristo fala para mim e para você? Vou ler no capítulo 10, a partir do versículo de número 14. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar a estas. Eles ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém? O Senhor está falando do quê? Jesus está falando do quê? Do povo judeu e do povo gentil, que ele iria agregar. Ou seja, essa grande multidão de número incontável que o Senhor ia agregar. Assim, judeus e gentios fazem parte de um só povo, de uma só igreja. Vamos ver o que diz lá em Efésios? Olha o que diz Paulo aqui em Efésios, no capítulo 2. Amém? Eu vou ler para vocês, a partir do versículo 12. Que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um,
derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia de ordenanças para criar em si mesmo dos dois um só homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz, vós que estavam longe e os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém, amado? Deus abençoe. Não tem mais palavra, amém? Então o Senhor está falando do quê? De um só povo. Deus está falando de uma só igreja. Não existe mais dois povos. Não existe mais duas casas. É uma casa só. Amém? É o reino de Deus, onde judeus e gentios foram unidos através de Jesus Cristo para formar um só templo, para formar uma só família. Então, amado, o povo de grande tribulação é a igreja. Então, tome cuidado com os que pregam o arrebatamento secreto, porque muitos vão ser enganados. Muitos vão ficar decepcionados quando tiverem que correr, fugir, se esconder, quando forem perseguidos pelo anticristo. Mas você que conhece a verdade, que está preparado para a verdade, isso não vai ser problema para você e nem para mim, se nós chegarmos a esse tempo. Então, meu amado, fique preparado. Jesus está voltando. Ele está esperando encontrar um povo atento. Porque quando Jesus Cristo vier, ele mesmo diz, será que ele vai encontrar fé na terra? Por quê, irmãos? Por causa da grande perseguição, por causa da grande tribulação, muitos vão abandonar o evangelho, como está escrito lá no capítulo 7 de Mateus. Mas isso é para outra ministração. Deus te abençoe, nos ajude, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe, faça o seu comentário, enfim, nos ajude, amado, a levar a palavra verdadeira do Senhor a todos os corações, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fica com Deus. Jesus venceu, nós venceremos também. Como ele disse em João capítulo 16, versículo 33, no mundo 3 aflições, mas sejam corajosos, eu venci o mundo. Então, amado, sejam corajosos, sejam fiéis. Assim como Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. Romanos capítulo 8, versículo 37. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.